Josué 4. Amém? Achamos o texto? Amém. Hoje nós vamos para o nosso segundo encontro, nossa segunda aula, nossa segunda meditação nesse capítulo 4. Nós já fizemos a leitura de todo o texto no culto passado, mas eu quero destacar na leitura de hoje o verso 9 e o verso 10. Josué 4, verso 9 e o verso 10. Amém? Amém. O texto diz o seguinte: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Amém? Nós já vamos ler o 10. Nós precisamos entender que em todo esse capítulo 4 nós vamos falar dos dois altares, do altar interno, do altar secreto, e do altar externo, do altar da moral, do altar do ministério manifesto diante das pessoas. E nós também precisamos olhar aqui para o fundo do Jordão, no lugar mais fundo da terra. O fundo do Jordão fala sobre o fundo da nossa alma, o fundo do nosso coração, o fundo do nosso íntimo. E nós também vamos falar de altares que às vezes já estão colocados no fundo desse lugar. Então o nosso tema de hoje é o poder dos altares. Josué capítulo 4, a lei dos dois altares. O poder da influência que habita em cada pessoa por causa do altar que ela carrega dentro de si. E o que precisa nos chamar a atenção é que Josué tirou 12 pedras e levou essas pedras, colocou sobre os ombros de cada príncipe, um príncipe de cada tribo, um representante de cada tribo, tomou sobre os ombros cada uma dessas pedras, tirou-as do meio do Jordão, do fundo do Jordão, e levou para o meio do arraial, aonde eles habitavam, que fala sobre levar a adoração para dentro de casa, e depois levaram para Gilgal. E no lugar aonde eles tiraram essas pedras, do lugar de onde eles tiraram essas 12 pedras, eles colocaram nesse lugar outras 12 pedras, e colocaram no fundo do Jordão um novo altar. Então nós podemos dizer que foi a substituição de pedras que não pareciam com nada. Foram tiradas pedras aleatórias, desmontadas, cada uma seguindo o seu caminho. Foi tirado essas pedras, e no lugar dessas pedras foram colocadas outras 12 pedras, e montado um altar dentro do Jordão. Então o fundo do Jordão é o fundo do arrependimento, é o lugar mais baixo da alma que alguém pode chegar. Mas no fundo do Jordão, no lugar mais fundo da alma, debaixo das águas, também podem habitar outros altares. E nós já vamos falar um pouco sobre esses altares. Verso 10. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão. Então todas as coisas, irmãos, todas as coisas que nós vamos trabalhar com a alma, nós vamos falar e trabalhar aqui com cura, nós vamos falar de libertação. Todas as coisas que nós vamos ministrar aqui precisam estar diante da arca do Senhor. Nós não fazemos aqui nada fora de Cristo. Nós entendemos que todas as coisas precisam estar no Cristo e no sangue da cruz. Então sem a arca nada pode ser feito. Por isso que o verso 10 tem essa enorme importância após o verso 9, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Então quando o texto fala, tanto no verso 1 quanto no verso 10, que todo o povo passou, então o povo também fala da alma, o povo também fala da vontade, e toda a alma precisa passar. Todo o povo precisa passar. Então, para que haja uma libertação completa,
para que se tenha uma cura completa, toda a nossa vontade precisa estar empenhada nesse projeto. Nós não podemos estar diante de Jesus para uma libertação e uma parte da nossa alma, uma parte dos nossos pensamentos não estarem entregues àquele negócio. Então aquilo que não está entregue, na verdade é algo que segura todo o restante. Por isso que o texto fala que todo o povo passou. Tudo que havia no povo, as 12 tribos, tudo passou pelo Jordão. Tudo entrou na terra prometida. Então toda a vontade, todo o exército, todas as forças, todo o íntimo, tudo passou pelo Jordão e tudo foi redimido para entrar na terra onde a promessa de Deus se cumpre. Então quando nós falamos sobre a lei dos altares, o altar interno que fala do caráter, o altar externo que fala da moral e da autoridade, o altar externo que também fala do nosso ministério diante das pessoas, nosso testemunho de Jesus diante das pessoas. A pessoa só vai poder testemunhar, e o verdadeiro testemunho vem só quando há um altar interno. Se não haver um altar interno, o testemunho é falso. As 12 pedras naufragadas representam aqui a morte da vontade pecaminosa. Então não se trata apenas de abandonar pecado, de deixar pecado, mas de arrancar totalmente toda a raiz que produz pecado. Porque o que nos condena não é apenas o fruto, mas as raízes. Por isso que o nosso irmão João Batista, a pregação dele é: eis que o machado está à raiz das árvores. Ele não diz no texto: eis que o machado está no fruto, nas frutas, mas eis que o machado está na raiz. É necessário arrancar a raiz. O abandono do pecado só tem êxito quando as raízes são arrancadas e elas são desligadas. Enquanto que essas raízes não são desligadas, a pessoa vai o tempo todo confessar o mesmo pecado, e sempre de novo o mesmo pecado, cair de novo, aconteceu de novo, não consegui aguentar, aconteceu de novo, eu fraquejei. Então essa história vai continuar se repetindo e repetindo, porque não se trata apenas de abandonar o pecado, mas se trata de arrancar no fundo do Jordão a raiz do pecado, cortar, arrancar, queimar, matar ela por completo. E isso é possível, porque se as Escrituras nos ensinam, é porque é possível. Então altares dominam a vida de uma pessoa. Meus irmãos, nós precisamos buscar entender o quanto que um altar domina a vida de uma pessoa, o quanto que um altar interno domina um casamento, domina as tuas atitudes, Se nós somos reativos diante de algumas situações, é porque o altar está reagindo. Nós precisamos buscar entender o quanto que os altares internos, eles influenciam na nossa vida, no nosso dia a dia, gente. Altares determinam escolhas. Altares trazem influência das nossas vontades e dos nossos prazeres. Altares dominam dentro das pessoas. Então nós já temos aqui a nossa conversa, o nosso texto sobre os dois altares, o interno e o externo, que são bons altares, altares redimidos, altares santificados, que brotaram e nasceram do fundo do Jordão. O fundo do Jordão é o lugar do arrependimento. Mas eu quero falar para vocês hoje sobre um outro altar que precisa ser desmontado. Então nós não vamos ver dentro do Rio Jordão dois altares, apenas um altar no Jordão e apenas um altar no meio do arraial, que depois foi transportado para Gilgal. Apenas um altar pode governar. A pessoa às vezes pode ter altar contaminado, mas não dois altares. A pessoa pode no mesmo altar ter visita de demônios e visita de anjos. Altar contaminado, mas apenas um altar pode ser levantado.
E para que se coloque o altar de Josué, Josué aqui no texto nesse texto aqui é a tipificação do Espírito Santo. Para que alguém tenha dentro de si o altar de Josué, o altar do Espírito Santo, o altar antigo precisa ser demolido, pedra por pedra, espírito por espírito, sentimento por sentimento, emoção por emoção. Tudo precisa ser colocado por terra, desmontado, queimado, renunciado e abandonado. Então, quando um altar é colocado por chão, por terra, então o outro altar pode ser colocado em pé e ele vai governar. Pode passar um para frente. Então, altares governam a vida de uma pessoa. E eu gostaria que você entendesse o seguinte: desejos pecaminosos começam a determinar as escolhas da vida de uma pessoa. Desejos pecaminosos são um altar no coração de uma pessoa. Amém? Você está conseguindo entender isso? Então aquele desejo, vamos pegar aqui um exemplo assim que nós vamos entender com mais facilidade. Por exemplo, alguém que tem o vício do álcool, do alcoolismo, ele tem um altar dentro de si. E esse altar domina aquela pessoa. Domina. E às vezes a pessoa não volta para casa do boteco, a não ser antes que ela já está quase inconsciente ou já está inconsciente. E quando ela está em casa, assim, mortificada, assim, condenada, culpada, acabada, porque a bebida destruiu a vida dela de novo mais um dia. Então vem as promessas, a pessoa jura que nunca mais vai beber, mas no outro dia ela de novo repete, porque na verdade a carne está forte. É um altar dentro dela. A pessoa não quer, mas o altar domina a vida dela. Você imagina a pessoa que tem dentro dela o altar do furto, e a pessoa pensa, não vou nunca mais furtar. Mas quando ela passa num lugar, ela vê lá algo, mas só dessa vez, ela é dominada de novo pelo espírito do furto. Então desejos pecaminosos são altares que começam a determinar escolhas da vida das pessoas. Amém? Você está entendendo? Pecados governam a vida de uma pessoa. São altares. São altares. A pessoa não quer, mas o altar domina, o altar dobra ela. Ela está rendida diante desse altar. É claro que é um altar que não é um altar para Deus, é um altar aos demônios, mas a pessoa está dobrada, completamente diluída diante daquele altar, subjugada diante daquele altar. Então vem as culpas, né? O próximo passo depois da pessoa pecar sempre de novo, vem a culpa. A culpa é um produto desse altar. O altar determina o pecado gera culpa, e a culpa é explorada por espíritos malignos. O altar da adoração é um altar explorado pelo Espírito Santo. Os anjos participam do altar da adoração verdadeira a Deus. Mas o altar da culpa é um altar em que os demônios manipulam a pessoa. É o campo de Satanás. É o lugar onde a pessoa é dominada mais uma vez. Vamos citar um exemplo. Por exemplo, o pecado da masturbação. O pecado da masturbação, ele é dominado pelo espírito maligno da sensualidade. E quando a pessoa passa pelo ato da culpa, ela diz, nunca mais vou fazer isso. Nunca mais. Mas no outro dia, as circunstâncias levam ela de novo e tornam ela de novo a praticar o mesmo ato. Então o domínio é do altar à sensualidade. O resultado é a culpa. De novo ela vai ser dominada tanto pelo altar quanto pelo resultado do altar, que é a culpa. E o demônio explora a culpa e coloca a pessoa subjugada diante da culpa, fazendo ela se sentir mal, fazendo ela se sentir nada. Então vem a baixa autoestima, então vem a autorreprovação, e essa fila vai andando até chegar num ponto crônico que a pessoa tem desejo de tirar a própria vida. Então tudo isso são altares que dominam as pessoas. Amém, né? Tranquilo? Então culpas são altares de domínio do íntimo da pessoa,
e estimulam também decisões. A culpa estimula decisões. A culpa de, por exemplo, pornografia, de novo. Pornografia, roubos, furtos, maledicências. O que é maledicência? É xingamento. De novo a pessoa praticou um xingamento. Depois que ela xingou o cônjuge, xingou a esposa, aí vem a culpa. Então vem a exploração demoníaca de novo, né? A questão da culpa de um abuso sexual, a pessoa foi abusada sexualmente. Então vem a culpa. E olha como que o inimigo instala um altar no fundo do Rio Jordão, do coração de uma pessoa, com um abuso sexual. E o abuso sexual é um dos piores altares que existe, porque a pessoa mesmo chama o Jordão para cima dela, ela sepulta aquele altar debaixo das águas, e ela diz: isso nunca alguém vai saber. Mas aquele altar está lá debaixo das águas. Às vezes ninguém sabe, mas aquele altar domina a vida das pessoas e domina a escolha das pessoas, culpa a pessoa, domina o casamento, domina às vezes pais e filhos e determina muita coisa. O quanto que às vezes um abuso sexual atrapalha a vida de uma pessoa. O abuso sexual é um altar que foi colocado dentro da pessoa. Um abuso moral, um xingamento, um achatamento de espírito, às vezes castigo excessivo. Às vezes os pais castigavam os filhos excessivamente, passavam às vezes dos limites, e isso coloca dentro do coração da pessoa, no fundo daquele Jordão, um altar de baixa autoestima, de amarração. A pessoa começa a acreditar que ela não vale nada, que ela não serve para nada, ela começa a ficar subjugada. São altares, você está entendendo, amém? São altares que às vezes não foi a pessoa que colocou dentro de si, mas alguém outro empurrou para dentro dela. Castigo excessivo, envolvimento sexual com pessoas do mesmo sexo, abandono. Às vezes a pessoa é abandonada pelo pai, pela mãe, pelo cônjuge. Abandono às vezes coloca dentro da pessoa um altar de amargura, de tristeza, de vazio. E aquela amargura domina a pessoa, acaba com ela. São altares, altar da violência. O quanto nós temos visto que a violência é um espírito maligno que explora as famílias. E aqui eu quero me concentrar, não falar de todo mundo da sociedade, mas de quem frequenta a igreja. Quantas vezes aquele cristão está lá na igreja, amém, aleluia, glória a Deus, mas em casa a pessoa às vezes é ferrenha, com xingamentos. Aquela mãe que às vezes não deixa passar nada. E aquele altar às vezes no coração da mãe, aquele altar no coração do pai, foi às vezes implantado já por um pai, por uma mãe, que também eram ferrenhos e violentos na palavra. Então começa a propagação da violência de geração em geração. E às vezes nós pensamos que violência é apenas violência física, quando um agride o outro, mas violência verbal também mata o ser, mata a alma e propaga altares de desgraça de geração em geração. Então, violência, molestação, incesto, desproteção paterna e materna, isso gera altares, isso coloca um altar dentro da pessoa, e a pessoa coloca as águas sobre aquele altar, e ela diz: isso nunca alguém vai saber. Agora eu quero que você de novo preste bem atenção, o quanto que um altar assim machuca e acaba com a vida das pessoas. Por isso que só há vida em abundância quando é tirado aquele altar e colocado um altar do Espírito Santo no coração. Então no fundo de um rio pode-se encontrar ouro, mas no fundo de um rio também pode-se encontrar ossadas, crânios, restos de corpo vivo, que agora é corpo morto, carniça, que não serve mais para nada. Isso são os abusos. Meus irmãos,
Nós não podemos ser complacentes e pensar assim, não, isso não acontece com a gente. Isso acontece só lá numa cidade grande ou num outro lugar. Nós precisamos sempre ser modestos e justos, e nós precisamos estender a mensagem sobre todos. O texto em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. E às vezes as coisas acontecem num lar, numa casa, debaixo dos panos. Às vezes as crianças, quando são pequenas, uma passa o limite com as outras e acontece um abuso. Às vezes um primo mais velho de toda a família reunida para a festa do Natal, e aquele primo mais velho já está bem mais para frente com os pensamentos, e ele abusa uma prima. E aquela pessoa que recebe um abuso, ele vai propagar abuso. Quando nós trabalhamos com alguém que foi abusado, ele provavelmente abusou de mais alguém. Meus irmãos, isso aqui é um tabu que muitas vezes fica debaixo das águas da religiosidade e ninguém toca no assunto, mas que necessita ser secado as águas do Jordão, para que esses altares sejam derrubados. Você imagina às vezes lá alguém, o texto diz que o mundo jaz no maligno. Os irmãos, um irmão brincando com o outro, às vezes inconsequente, não tem noção de nada. Entram na puberdade, não conhecem direito o corpo, e acontece uma molestação, sem querer, sem planejar. E aquela molestação se torna um altar que domina a vida das pessoas. Abuso, molestação. Às vezes a pessoa carrega um abandono, uma rejeição, e a rejeição é uma falsa profecia. Às vezes a pessoa é rejeitada no ventre. Quando a mãe descobre que ela estava grávida, a mãe automaticamente rejeita. E o quanto aquilo é terrível para aquela criança. Quando um pai e uma mãe rejeitam uma criança, aquela criança é colocado dentro dela um altar. Ela nasce com um altar de rejeição. E aquela criança, ela passa a ser explorada por espíritos malignos. A Bíblia é muito clara que grandes homens bíblicos foram consagrados desde o ventre. Mas nós sabemos pela experiência de ministério que uma pessoa rejeitada desde o ventre é uma pessoa que sofre muito. É uma falsa profecia colocada sobre a vida da pessoa. Aquilo atrai demônios sobre a história dela, uma exploração espiritual, uma turbulência na história. São altares. Você está conseguindo entender o que é altar? Toda essa conversa, todos esses pontos, eu estou trazendo para nós entendermos que quando nós falamos de altar, nós falamos de altares também que outros colocaram dentro de você. Então vem o medo, a vergonha, a insegurança, sentimento de sujeira. Uma pessoa que sofre uma molestação, sofre um abuso, sentimento de se sentir suja. E eu volto a dizer que muitas vezes não é algo planejado. Aquela menina senta no colo do tio, um tio às vezes ímpio, perverso, tem uma excitação e acontece um abuso. Foi um abuso, se ultrapassou limites e tem um abuso. Enquanto que essa pessoa não coloca para fora esse abuso, ela não abre a boca, ela não expele aquele altar determina muitas coisas da vida dela. Às vezes falência de casamento, às vezes é propagada aquela dor para os filhos. É um altar. Às vezes as crianças brincam com animais e às vezes a questão não é nem planejada, mas acontece um contato sexual com o animal.
uma bestialidade. É colocado, a pessoa, ela coloca dentro dela um altar, e aquele altar de desgraça agora entra na vida dela e domina ela. No fundo do Rio Jordão, no mais fundo da alma das pessoas, às vezes tem altares muito duros e difíceis. Às vezes uma fornicação e depois a culpa acaba com a pessoa. Medo, vergonha, insegurança, sentimento de sujeira, depressões. Depois vem aquelas depressões, a pessoa não se sente mais amada por Deus. Ela começa ela entende que Deus às vezes nem existe, ou que Deus não sente nada por ela. Às vezes ela começa a achar que Deus não ama ela. Então, se essa pessoa é lá da igreja, a pessoa vai para a Bíblia, ela não sente nada mais. Ela começa até de duvidar dos dons espirituais, do Espírito Santo. Ela começa a achar que Deus não ouve ela na oração. O altar mata a pessoa. Aquele altar maligno, vida amarada, sono perturbado. Ela não consegue às vezes liberar perdão. Quando uma pessoa não libera perdão, ela tem dentro de si um altar. E às vezes essa mesma pessoa que não libera perdão para pai, não libera perdão para mãe, não libera perdão para avó, nem para patrão. Quando nós começamos de não liberar perdão, isso começa a virar uma bola viciante, e você começa de não liberar perdão, não apenas para uma pessoa, mas para várias. Quem te ofende, você já coloca na gaiola também tem que matar também. Só que não perdoar é tomar veneno e esperar o outro morrer. Isso é não perdoar. E não perdoar, escolher não perdoar, é um altar, gente. Então, quantas vezes nós temos visto nas igrejas aquele irmão, aquela irmã que trabalha, que gosta de ajudar na obra, que está ali servindo ao Senhor, mas quando você conversa com aquela pessoa, ela tem dentro dela um altar contaminado. Ao mesmo tempo que ela não perdoa, ela não libera perdão, ela também serve a Deus. Ao mesmo tempo que a irmã quer matar o marido dela, ela também ama a Deus. Isso é um altar contaminado. Esse altar tem a visita de demônios e também tem a visita do Espírito Santo. É um altar contaminado, não é um altar puro. Então esses altares da vergonha podem ser transformados em altares de vitória, gente. Nós pegamos às vezes o texto bíblico assim muito raso, mas o apóstolo Paulo, em Romanos 5:20, ele diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus é poderoso para transformar um altar de vergonha num altar de vitória. Deus é poderoso para tirar as pedras do fundo do Jordão, que não tem ordem, que não servem para nada, tirar aquelas pedras de lá e montar um altar de vitória. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Altares de contaminação são explorados por demônios, por principados e potestades. Eu digo alguns para vocês com propriedade aqui. Você pode depois do culto, você pode pegar no YouTube, pegar isso aqui, esses nomes e pesquisar isso. Principados e potestades, por exemplo, Damião. Abandono, bloqueio, desânimo, engano, incredulidade, mentira. Damião é um principado que domina esse altar do abandono, do bloqueio, do desânimo, do engano, incredulidade, da mentira. Diana ou Asmodeus, o que ele explora? O altar do abuso, do incesto, lesbianismo, homossexualismo, da bestialidade. Bestialidade é relacionamento íntimo com animais. Beuzebu, lembra que os fariseus acusaram Jesus dele curar em nome de Beuzebu? É um principado. Então o que o Beuzebu, ele explora o que? Feitiçaria, ocultismo, heresias, religiosidade, satanismo, idolatria, tradição, engano, divisões.
E eu digo para vocês que uma pessoa assim pode estar muitos e muitos anos numa igreja evangélica, mas ter no fundo do coração dela um altar visitado, por exemplo, por ários. É um principado. E esse demônio, esse príncipe dos demônios, ele traz sobre esse altar agressividade, guerras, rancor, discórdia, violência, morte, dissensão, rebeldias, artes marciais, abortos. Mengelesh é um principado. Ele traz ansiedade, angústia, medo, ciúmes, preocupações, nervosismo excessivo, vergonha, insegurança, pesadelos, obsessão, insônia, suicídio. É um principado que explora esses altares de desgraça. Nosferatus é um principado que ele traz sedução pelo poder, ambição, manipulação, orgulho, isolamento, bloqueios, pactos satânicos. Mamon, lembra que Jesus diz que não há como servir a dois senhores? Ele diz não há como servir a Mamon e a Deus, o Deus da riqueza. Então Mamon é um principado da avareza, da retenção de dízimo, de roubos, de jogos de azar, falência, pobreza, dívidas. Então quando alguém está preso no jogo do tigrinho e perde tudo, não é só a carne que está ali envolvido, tem demônios explorando aquela área da vida dela. Todas as realidades podem mudar perante uma lavagem genuína pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho sempre dito aqui nas nossas pregações que eu não quero apontar o dedo, não quero atirar pedras em ninguém, nem que você se sinta condenado, mas que você se sinta elucidado. Eu quero, com a palavra de Deus, com conhecimento, tentar entrar no teu coração e convencer você de que vida abundante é possível. Você pode ter uma história mudada. Amém. É possível. E esses altares da desgraça e da falsa profecia saem pela boca, pela confissão. Não tem como chegar no teu coração se você não abrir os ouvidos, e não tem como você tirar isso do seu coração se você não descolar isso da sua alma. Você imagina essas pedras que os 12 príncipes tiraram de dentro do Jordão. Eles não tiraram aquela pedra de qualquer jeito, aquelas pedras estavam firmes no Jordão. Às vezes um abuso, uma ferida, uma rejeição está grudada no coração, nas paredes do coração, e precisa ser arrancada. Isso dói. E aquele altar precisa ser expelido pela boca, com dores como de parto. Mas para que seja colocado um altar do Espírito Santo ali no fundo do Jordão, no centro da tua alma, é primeiro necessário que se tire aquele altar fedido, carnicento, podre, desgraçado, que condena você. Nós precisamos confessar os pecados que nós praticamos e também expelir aqueles que os outros colocarem em nós e sobre nós. Ninguém precisa viver para sempre debaixo da condenação. Confissões transformam vergonhas em libertações. Confissões transformam prisões em descanso e honra. É necessário fazer uma substituição de altares. Então o nosso culto de hoje, a nossa aula de hoje, ela tem assim essa suma importância de nós entendermos que os altares precisam ser substituídos. Se alguém é consagrado em batismo diante de uma religião da idolatria, e essa pessoa é consagrada diante de demônios, a Bíblia é muito clara que aqueles que adoram demônios adoram ídolos, adoram demônios. E a pessoa é consagrada em batismo num altar a demônios. A pessoa precisa neutralizar aquilo, desligar aquele batismo,
precisa ser tirado aquele altar, precisa ser quebrado para colocar naquele altar um outro altar. Você não pode ter no teu coração 2 altares. Cabe só um. Você está entendendo? Só cabe um. Então, espiritualmente, é legal. Satanás, o abusador, o assaltante da alma, chegou antes na vida daquela pessoa, numa consagração de idolatria. E aquele espaço onde tem um altar, ele comprou, ele pagou, ele documentou. E no mundo espiritual, aquele espaço pertence para ele. E o mundo espiritual respeita ordens espirituais. Ninguém vai mexer naquele altar dele, a não ser que você, que é o dono da alma, diga: isso não pertence mais para mim, e faz uma renúncia, e às vezes até uma oferta em lugar daquilo, e você derruba aquele altar para colocar um altar de verdade lá. O texto em Isaías 53, versos 4 e 5, Isaías fala sobre a obra do Messias, a obra de Jesus, e diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa ferida precisa ser sarada. Tenho uma boa notícia para você: ela pode ser sarada. Amém. Mas tem uma notícia que responsabiliza você. Você precisa fazer parte dessa cura. Você precisa querer. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa deixar Jesus entrar. Você não precisa propagar a ferida que fizeram em você. Vamos imaginar a situação de um homem que na casa do pai e da mãe apanhou excessivamente. Foi colocada uma ferida dentro dele. Aquela ferida se torna um altar. E quando essa pessoa vai ter os seus próprios filhos, essa pessoa tem a tendência de praticar a mesma coisa, de propagar a ferida para dentro do coração dos filhos. E continua a propagação da ferida. Isso acontece em muitos lares, em muitas casas. Muitas e muitas casas tem propagação de violência. Então dentro da casa se levanta um altar de violência. Então há exploração demoníaca. Amém? Você está entendendo? É necessário renunciar, abandonar e derrubar esses altares. Mas o texto aqui, para nós fazermos a parte final, falou que Josué, no verso 9 também, levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés do sacerdote, que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. O interesse, o tema desse texto é falar sobre um altar que ficou debaixo da água. As pedras foram alinhadas, as pedras foram colocadas em ordem, no lugar mais profundo da terra, que fala aqui sobre o fundo do nosso coração, fala da nossa vida secreta. E na vida secreta, no fundo do ministério, foi edificado aqui um altar. Pode passar mais um. As 12 pedras são emergidas do leito do Jordão, representando uma vontade santificada e ressurreta. Eu gostaria que você olhasse para mim, para você entender isso aqui, como que isso funciona. Então a pessoa realmente entendeu que ela precisa abandonar aquele altar que fizeram na vida dela. Ela não quer mais ser dominada por essa culpa. Ela bota aquilo para fora, derruba o altar, e ela monta dentro do coração dela o altar do Espírito Santo com as pedras do arrependimento. Então vem as águas do Espírito Santo e cobrem aquele altar.
Então as 12 pedras que são emergidas, que estão debaixo da água, ninguém enxerga, está dentro de você. Emergidas do leito do Jordão, representam aqui a vontade santificada e ressurreta. Então nós falamos aqui de uma vida secreta. A lei dos 2 altares é uma expressão do batismo, aliança, uma poderosa mudança de ciclo. Há uma mudança de ciclo. A pessoa vem caminhando de um formato, de uma forma. Às vezes ela nem caminha, ela rasteja pela vida, ela cocheia pela história. Mas ela muda de direção porque ela também muda de ciclo. Automaticamente é uma mudança muito grande. É uma poderosa mudança de ciclo, baseada no princípio messiânico da morte e da ressurreição. As águas param, a pessoa tira do coração dela aquilo que mata ela. Isso é uma morte, isso é uma ressurreição. Rapaz, você imagina a pessoa, às vezes ela passou por uma coisa terrível, que nunca alguém sabe, e ela procura um conselheiro para colocar aquilo para fora, é a morte dela. É ou não é? Você pode falar assim, meu Deus do céu, é a morte. Mas é a morte que traz vida, gente. É a morte que ressurge uma alma nova. É a morte que vale a pena. Então isso fala da morte e da ressurreição. É um alicerce escondido. É um alicerce escondido de fé e intimidade. E também de uma herança. O texto aqui fala sobre herança. Nós vamos falar sobre isso. Mas eu gostaria que você olhasse comigo no verso 6. Sobre a herança. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam essas pedras? Olha aqui para mim, para você entender isso aqui, como que isso aqui é na prática. Você imagina que vem de geração em geração altares de idolatria. Então de geração em geração são levantados no coração daquela criança, aos 20 dias, 25 dias, no coração no íntimo daquela criança é colocado um altar a um ídolo e uma consagração a um principado. De geração em geração, de geração em geração, até num dia em que chega em você e você renuncia isso, você desliga isso, você coloca para fora aquele altar, você renuncia aquele principado e você monta dentro de você um novo altar. Você e a sua esposa. Vocês passam pelo Jordão, vocês passam pela morte, pela ressurreição, e vocês começam uma nova história. Os teus filhos vão ter por herança altares de graça. Porque assim como na desgraça, na maldição, os pais propagam de geração em geração altares que condenam as gerações, da mesma forma nós podemos colocar nos nossos filhos altares de graça e de manifestação de Deus. Ana fez isso com seu filho Samuel. Ela quebrou um ciclo de desgraça. Olha a vida de Ana e Eucana. É uma vida de rejeição, de abandono, de manipulação. É uma pessoa ali que é abandonada pelo marido, e ele inclusive aconselha ela dizendo, não sou eu melhor do que 10 filhos? Olha que ideia daquele homem. Aquela mulher, quando ela chega diante do sacerdote, ela chora amargamente, ela abandona o altar. E ela, quando ela vai para casa, ela leva para si um outro altar. Ah, meu Deus, você tem que entender isso. Então os filhos daqueles pais que põem para fora a desgraça, são agora filhos que recebem graça. São pais que se preocupam agora com a caminhada de salvação dos filhos. No verso 7, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Herança.
uma boa herança. Mas se você não resolve o altar de desgraça que tem dentro de você, os teus filhos repetem a mesma coisa que você. Filhos tendem a repetir o mesmo pecado dos pais. Quantas vezes nós temos visto isso? Pais que sofreram abuso, filhos são abusados, netos têm abuso. E é mais interessante ainda, normalmente pessoas que sofrem abusos se identificam. Às vezes o casal casa sem saber. Os dois carregam abuso, os dois carregam rejeição, os dois carregam violência. É impressionante isso, como altares se atraem, como altares se cruzam e como altares se conectam. Mas quando você derruba um altar de desgraça e você levanta dentro de você um altar de bênção, os teus filhos recebem essa herança. Então a herança, que herança? Uma visitação de Deus para as futuras gerações. Por isso que nós temos ensinado muitas vezes aqui nos cultos, que nós aqui na nossa igreja precisamos derrubar muitos altares, fazer renúncias. Aquilo que os antigos semearam sobre essa terra contaminou esse solo. Nós precisamos redimir esse lugar. E nós precisamos levantar aqui um altar, não como a arca de Noé que flutuava, mas como a arca de Noé quando parou no Ararat, e ali ela está até hoje. Não é um altar flutuante, mas um altar que determina o absoluto. Então, enquanto o altar secreto é motivacional, o altar público é ministerial. Agora nós precisamos entender uma segunda coisa. A primeira coisa era lá sobre os altares. A segunda coisa é: ministério não é apenas ministério para pastor. Então o ministério pastoral é um ministério sacerdotal, de episcopado, de ensino, mas você também tem um ministério. O teu primeiro ministério é você ler a Bíblia e orar todos os dias. Eu costumo às vezes dizer que no mundo evangélico tem muitas frases que são frases de papagaio de pirata. Alguém uma vez falou aquilo e nunca alguém investigou para ver se é daquele jeito e continua se propagando. A oração tem poder, já ouviram isso? Não tem comprovação bíblica. Outra coisa, o seu primeiro ministério é a sua família. Quem aqui já ouviu isso? Não tem base bíblica. Mas o apóstolo Paulo escreve ao pastor Timóteo, em 1 Timóteo 3, que o primeiro ministério sou eu. O primeiro ministério sou eu. Quando o texto lá começa, mas o presbítero seja íntegro, fala do eu. O primeiro ministério é você. Então nosso primeiro ministério somos nós. Meus irmãos, como que nós vamos caminhar, por exemplo, num casamento, se nós não tivermos a autoridade de altar dentro de nós? Nós precisamos, para a gente viver o nosso casamento, a autoridade de Deus. Se nós não tivermos a autoridade de Deus na nossa vida, o nosso casamento não é um casamento, é um ringue, é boxe, ou é o casamento da indiferença. Por exemplo, você que tem filhos, como que você vai tratar e cuidar dos teus filhos que nem são teus, são de Deus? Como que você vai cuidar, educar, levar eles para Jesus? Você precisa ter autoridade de ministério. É necessário ter autoridade de ministério, gente. Quem não tem autoridade de ministério não governa a própria casa. Então isso é uma coisa assim muito profunda que você e eu precisamos entender, gente. E não adianta você querer enganar o mundo espiritual. Não se pode enganar o mundo espiritual. Não se pode blefar diante dos espíritos. Ou eu tenho um altar para Deus ou eu não tenho. Então se eu quero funcionar, ter um ministério de casamento, um ministério de família, um ministério aqui na igreja,
eu preciso construir um altar interno. Então vem aqui o altar secreto de Mateus 6,6, que é o seminário do quarto. É o seminário da vida secreta. Eu peguei nessa versão aqui. Você depois lê na sua casa a palavra lá na RA é quarto. Mas o texto aqui nessa versão diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto. Deus não ouve oração, Deus vê. A Bíblia que está dizendo, isso aqui não é heresia. E ainda quando nós conectamos com o sacerdócio, o incenso era queimado sobre o altar do incenso e Deus cheirava o incenso. Quando o sacerdote queimava o animal de sacrifício, aquele cheiro subia para o céu, que Deus ouvia, Deus comia ou Deus cheirava? Deus cheirava. Deus cheira as nossas orações. Deus cheira e Deus vê. Então, quando nós falamos nessa situação, Deus enxerga a tua porta, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então a Bíblia fala de recompensa e Deus fala de recompensa. Não precisa ficar com medo de recompensa, porque há recompensa. A grande chave de um ministério frutífero e bem-sucedido reside na vida devocional secreta. Então, quando o pastor insiste com você sobre você levantar cedo, você ler a Bíblia, você orar, não é porque o pastor quer montar aqui a milícia dos leitores da Bíblia. Nós somos aqui a milícia das Escrituras. Não é. Então, às vezes até as pessoas, parece que elas pensam que o pastor quer fazer uma lavagem cerebral na vida dela, para a partir da Bíblia dominar ela. Não é isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, é como um martelo que esmiuça a pedra, é como espada afiada, é como fogo. A Bíblia é água, a Bíblia é direção, a Bíblia é a própria palavra de Deus. É o próprio Cristo se manifestando em vozes. Em Atos 2 nós vemos que a palavra de Deus foi a primeira vez pregada em todas as línguas. Foi dada uma autorização para que em todas as línguas o Espírito Santo agisse na pregação do Evangelho. E quando você lê a palavra, quando você lê as Escrituras, o Espírito Santo trabalha no teu coração, para que você vai se rendendo. Por exemplo, a pessoa que não consegue perdoar. Às vezes a ofensa foi de fato muito grande para você. E ninguém está dizendo aqui que é injusto você não conseguir perdoar. Nós entendemos você. Às vezes aquela pedra, aquela desgraça que alguém botou dentro de você, é uma pedra bem afiada, e quanto mais você mexe, mais te machuca. Você até tem vontade, mas você não consegue. E tem pessoas que às vezes precisam 1 ano ser ministradas até que ela consegue liberar. Então nós não estamos aqui pregando uma fantasia de que é uma coisinha simples, eu perdoo e está tudo pronto. Não, às vezes é difícil perdoar, gente. E às vezes a mágoa que alguém colocou em você, ela ainda aumentou com o tempo, ela inflamou. Mas como você vai conseguir perdoar se você não buscar a presença de Deus todos os dias? E nós temos aqui uma coisa extremamente chave: relacionamento. Nós temos 2 coisas que são muito chaves no texto bíblico e no andamento do cristianismo, que é relacionamento e perdão. Quando Jesus ensina sobre perdão, logo depois os discípulos olham para Jesus e fazem um pedido, falam assim: aumenta-nos a fé. Eles entenderam. Como que nós vamos perdoar se nós não vamos nos relacionar com Deus?
Às vezes você entende que você precisa liberar perdão, mas você não consegue. Como que você vai amolecer aquele caroço? Relacionamento com Deus. Você vai relacionando, dia após dia, até que vem o grande dia que aquela pedra é expelida. Só que a pessoa que não se relaciona, às vezes a pessoa tem preguiça de levantar de manhã. Quando que ela vai conseguir vencer essa desgraça? Às vezes nunca. Nós precisamos nos esforçar. Por isso que a grande chave de um ministério frutífero e bem-sucedido reside na vida devocional secreta, e nada substitui isso. Nada substitui isso, nem meditação, nem autoajuda, nem coaching, nem musicologia ou musicolatria. Nada substitui isso. Nem banho de ervas, nem banho de sal. Nada substitui isso, gente. Seminários, palestras, cultos, livros, tudo isso é bom, mas nada pode substituir o relacionamento com a palavra. Apocalipse capítulo 1, verso 3: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Que leem e que ouvem. Do começo até o final das Escrituras, nós vemos o ensino do relacionamento. Nós vemos que Deus, por punição, fez o Adão se relacionar com a terra. Nós vemos que a Eva, por castigo, teve que se relacionar com o homem, com a sua origem. Caim começou a se relacionar com a terra, igual ao seu pai. Mas Abel começou a se relacionar com o futuro. A Bíblia diz que ele tornou-se criador de ovelhas. Olha uma vez a vida de Noé. O homem se relacionava com a terra. Deus começou a construir um relacionamento na vida dele, para que ele se relacionasse com a arca. A arca fala da igreja. A arca fala do projeto de Deus. A arca fala daquilo que, quando estava pronto, começou a flutuar. De um homem que relacionava com a terra, começou a se relacionar com a arca, começou a se relacionar com o tempo. Depois, quando saiu da arca, se relacionou com o altar. A primeira coisa que ele saiu, depois do altar, ele começou a se relacionar com a vinha. Nós pegamos aqui o Noé, e nós sempre fazemos uma aplicação ao pastor, que no meio da vitória ele se perde, porque no meio da vinha ele se embriaga e ele perde a bênção. Mas olha o que Deus fez na vida de um homem. Tirou ele do relacionamento com a terra. Terra ali significa passado. E fez ele se relacionar com a vinha. A vinha fala da igreja. A vinha fala do fruto da vinha, fala da cura, fala da alegria, fala do Espírito Santo. Olha o que Deus fez. Nós precisamos colocar a nossa cara espiritual em direção àquilo que Deus está montando. Primeiro Deus faz em nós, e depois Ele faz através de nós. Então nós voltamos para o começo do nosso culto passado. O que gera autoridade? Integridade. Quando um pai e uma mãe não têm autoridade, eles precisam começar a gritar, bater, ofender, prometer vingança. Agora substitui esse altar de violência por um altar de graça. Não precisa gritar, não precisa bater. Correção sim, mas não violência. Então presta atenção. Primeiro Deus faz em nós, e depois Ele faz através de nós. Só assim poderemos dar o que recebemos de Deus. E essa é a eficaz dinâmica do ministério. No recôndito da intimidade é onde teremos as experiências que mais nos transformam e legitimizam o nosso ministério. Não é aquelas experiências do quarto, aquela experiência da emoção da oração. Aquilo te transforma. Aquilo lava os teus olhos espirituais. Antes da grande vitória pública,
de Davi sobre Golias, secretamente nos bastidores de uma vida de adoração, ele havia vencido um leão e também uma ursa, que intentaram contra a responsabilidade pastoral dele, no secreto. Golias era só mais um inimigo que o relacionamento dele com Deus derrotaria. E eu acredito, na Bíblia não está escrito isso, mas eu acredito que antes de o Davi matar um leão e matar um urso, ele aprendeu a matar, matando uma ovelha. Então o treinamento começa de baixo para cima. Então não adianta Deus entregar nas nossas mãos um gigante, se nós não temos estrutura, às vezes, nem de matar uma ovelha. E é o secreto que nos prepara para isso. Nós precisamos ter vida no secreto. E Bíblia, gente, Bíblia, nada substitui a Sagrada Escritura. Bíblia, todos os dias, Bíblia. Meus irmãos, o poder não está em nós, mas na nossa vida secreta com Deus. Amém. Amém. Eu tenho o desejo de que você tenha entendido essa palavra. No próximo sábado nós vamos continuar falando sobre a lei dos 2 altares. Depois de dito isso, e você entendido que às vezes no fundo daquele Jordão há um altar que ainda não pertence para Deus, você precisa hoje ir para sua casa, às vezes dar uma boa pensada. Esse altar não vai ser transformado. Esse altar precisa ser derrubado. E precisa ser colocado um altar de Deus no lugar daquele altar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela paz que o Senhor tem nos dado durante essa palavra. E eu desejo, Senhor Deus, que muitas pessoas sejam alcançadas por meio desse ensino. Senhor Deus, alcança o nosso coração e dá-nos profundo discernimento de quanto a Tua palavra realmente tem autoridade no mundo espiritual e na nossa história. Em nome do Senhor Jesus nós dizemos amém. Amém.